Muito bem, este Conexão Futura ao vivo aqui na tela do seu canal Futuro e também na internet. Aproveite aí para assistir o nosso programa ao vivo na tela do computador. Eu vou colocar aí para você o site do Futura, que se acompanha em futura.org.br, a nossa programação também na tela do seu computador. Bom, e hoje é dia do nosso quadro Trabalho e Profissões. Bom, e por muitas vezes o olhar de um escritor sobre o seu povo acaba sendo uma das principais fontes de registro e divulgação de uma determinada cultura. Alguns exemplos? Bom, William Shakespeare para a Inglaterra, Gabriel Garcia Marques para a Colômbia, Dostoiévski para a Rússia, Victor Hugo para a França, Machado de Assis para o Brasil. Bom, e a lista poderia seguir aí com mais nomes e nomes e nomes e locais e locais e locais. Mas afinal, o que torna alguém um profissional da palavra? É a sensibilidade, a habilidade em criar e traduzir situações em histórias interessantes? Ou talvez a incapacidade de guardar para si aí todo o universo de ideias que habitam a sua mente ao longo da vida? Bom, aqui no Brasil, 25 de julho é o Dia Nacional do Escritor. A data foi comemorada no último sábado, mas as homenagens seguem aqui no Conexão Futura. Então vamos falar sobre quem vive da escrita. Quais são os desafios da profissão? É preciso desenvolver uma técnica ou cada um já nasce com esse dom? Bom, essas e outras perguntas vão ser respondidas por quem entende do assunto. Então, para essa conversa, recebemos hoje aqui no estúdio a escritora Rosa Amanda Strauss. Tudo bem, Rosa? Bem-vinda à Conexão. Tudo bom? Tudo bem. E ainda conosco aqui ao meu lado está a Clara Mello, que também é escritora. Tudo bom, Clara? Tudo bom. E ainda conosco o escritor Cadão Volpato. Bem-vindo, Cadão. Obrigado, tudo bem? Tudo certo. E você em casa, como sempre, também é nosso convidado, então aproveite aí para tirar as suas dúvidas, compartilhe a sua história com a gente, mande mensagens, comentários e opiniões. As nossas redes sociais estão aí à sua disposição. Vamos lá primeiramente ao facebook.com/canal Futuro Oficial. Tem essa mensagem em vídeo aqui que eu gravei mais cedo para você, já rolou promoção aqui no Facebook. E também você pode participar, que a partir de agora rola no Twitter. Então vamos lá, é @Canal Futuro. Aqui também você pode participar. Acesse aí o nosso perfil no microblog para saber um pouquinho mais sobre a promoção e eu dou mais detalhes daqui a pouquinho. Ou ainda, pegue o bom e um velho telefone aí e compartilhe essa história. Bata um papo com a nossa produção em 0 operadora 21 2273 5020, os números que estão aí na tela para você. Enquanto eu já dei aqui as boas-vindas aos três, já falei sobre o Dia do Escritor, o dia foi deles, mas aqui no Conexão a gente vai presentear, então, você que curte um bom livro, fique ligado, como eu já disse, lá no Twitter, @Canal Futura, que está rolando já a promoção a partir de agora, em homenagem ao Dia do Escritor. Você pode aí ganhar livros de presente, inclusive alguns destes que estão aqui nas minhas mãos, que são de autoria dos nossos convidados de hoje, tem da Clara, tem também do Cadão aqui. E ainda tem o livro da Rosa. Então, fique ligado aqui, são só alguns dos exemplares, tem muito mais aí, você está interessado, entre lá para saber o que você tem que responder no nosso Twitter para poder participar da promoção. Bom, mais uma vez, parabéns aos três pelo dia que já passou e obrigado pela presença aqui. Quero começar um pouquinho falando sobre a vida do escritor, né? Nosso tema aqui dentro do quadro Trabalho e Profissões, a gente tenta abordar aqui o que faz alguém levar a tomar uma decisão para seguir por essa e outra carreira. A gente conversava antes de começar o programa com o Cadão, um pouquinho, que teve uma outra trajetória, fez outras coisas, foi desenhista, músico, hoje em dia escritor. Cadão, o que bateu na hora que você disse, vou deixar de lado as outras atividades, o que eu quero de fato é me dedicar à escrita? Bom, eu acho que aconteceu, acho que uma necessidade, na verdade, porque trabalhar com a palavra eu trabalho há muito tempo e quando eu resolvi fazer jornalismo, eu antes ia fazer publicidade, aí mudei de ideia no meio do caminho, que eu acho que foi ótimo, mas o jornalismo é uma profissão em extinção. E eu achei que era melhor concentrar tudo numa coisa só. Eu achei que a palavra era o motor de tudo que eu fazia. E resolvi... É uma decisão difícil, porque evidentemente não é fácil, né? Vocês sabem disso. Mas não me arrependo, não. Acho que é uma coisa legal. É concentrar tudo numa atividade, sabe? E escrever é muito variado. Na verdade, não é só criar mundos, ou é também trabalhar com tudo que tem a ver com a palavra. E eu acho que eu resolvi optar por isso. E
acho que tem dado certo. Assim. Muito bom. Bom, Rosa, eu falei no comecinho do programa também sobre essa questão, é a inspiração, é a necessidade. Cada um fala um pouco dessa questão, né, de querer colocar para fora uma necessidade de se expor. O que foi para você que bateu na hora de pensar? Você também foi jornalista, né? Então... Atualmente a gente é produtor de conteúdo, né? Bom, esse tema é bom. Boa definição. Eu acho, é verdade, eu acho que é o que define mais o trabalho mais amplo com a palavra que a gente acaba fazendo. Eu costumo separar meu trabalho em duas partes. Eu tenho um trabalho que é o autoral, que são os livros que eu faço, eles partem da minha vontade, eles partem de uma inspiração ou de uma ideia. E tem um trabalho que eu faço para viver, o que não quer dizer que eu não esteja muito envolvida com ele, né? Mas são trabalhos para os quais eu sou contratada para escrever, e isso inclui desde livros até folhetos, relatórios de empresa, o que você puder imaginar, parodiando o filósofo lá da sua terra, nada do que é escrito me é estranho. Então, de fato, né, você tem essa questão da escrita como produtor de conteúdo, isso é importante também ressaltar que também o escritor nem sempre ele vive apenas dos livros, né? Tem outras formas de trabalhar com a palavra, trabalhar com a escrita, e cada vez mais a gente vê também a internet aí abrindo novos espaços para essa divulgação de textos também. Clara usa muito a internet para divulgação do trabalho. Muito a internet. Eu uso basicamente só a internet. Acho que é uma forma democrática que todo mundo tem de poder mostrar o seu trabalho e de fazer o que acredita com muita liberdade e ter um impacto muito rápido, assim, é muito imediato, né? Você coloca um texto, uma frase, uma coisa, já em poucos minutos você já tem a reação das pessoas, né? Likes, compartilhamentos e comentários. E foi uma maneira boa que eu encontrei de assim, mostrar meu trabalho, de ter uma constância e de ter um retorno rápido também, que foi ajudando a construir assim, minha identidade. Muito bom. Aproveitando, quero mostrar aqui que os nossos 3 convidados estão presentes, é claro, na internet. Deixa eu começar mostrando então o blog da Clara. blogdaclara.com está aí para você acompanhar um pouco os textos dela, e logo aqui embaixo você também já tem aqui os botões para curtir nas redes sociais, os perfis de tudo que ela escreve, compartilha. Aqui embaixo já tem também para você entrar diretamente na rede social. Então, blogdaclara.com. Tem aqui o blog da Rosa, que vai aparecer para você aí também. Não, agora tá cada um Volpato? Não. Antes tem o da Rosa, gente. Rosa Amanda Strauss, vai aparecer aí, .wordpress.com. A Rosa registra aqui também entrevistas, né, em vídeo, também muito do trabalho que ela desenvolve. Coisas que ela acha interessante também estão compartilhadas aqui. Profissionais vocês, hein? Você vai ver o meu. Mostra a data da última atualização. Bom, o próximo vai ser Conexão Futura, que você vai postar lá, né? Bom, deixa eu colocar aqui agora sim o do Cadão, tá aí também para você de casa acessar, cadãovolpato.com. Esse é meu site. É o seu site. Olha que simpático. Tá atualizado, hein, Cadão? Não tá? Mas relativamente, vamos dizer assim. Mas ele funciona. Bacana. Assim. Agora eu quero saber de vocês em relação exatamente isso, né? A rede mudou muito a forma da produção e da distribuição dos textos. Muito se fala em relação ao próprio direito autoral, né, de quem produz o conteúdo, que antigamente você tinha lá o disco, enfim, comprava o CD, comprava o vinil, comprava o livro em si. Hoje em dia, enfim, um texto é publicado na internet, essa disseminação é muito mais fácil, mas tem a questão da valorização do trabalho de quem produz aquele conteúdo. Como é que você vê isso, cada um? Você sabe que eu acho que o problema, no geral, é assim, eu sou do tempo de tudo a lenha. Então, eu sou do tempo da redação, máquina de escrever, lauda, essas coisas, né? E eu peguei tudo isso, até que eu estou moderninho, né? Como você pode ver ali. Um belo site. Um site bonitinho. Mas eu acho que tudo tem a ver com o conteúdo e com uma espécie de curadoria que você precisa ter para aquilo que você coloca ali e para aquilo que as pessoas querem. Porque as pessoas, na verdade, buscam isso, elas buscam um acesso a uma coisa em que elas podem confiar. E aí você tem que lidar com isso. Eu acho que são tempos muito interessantes esses que a gente está vivendo, porque tudo está meio diluído. Quer dizer, a música viveu uma transformação brutal, né? Mais até do que o livro. Coitadinho do livro, cujo Apocalipse já vinha sendo cantado há muito mais tempo, continua inteiro aí, né? Apesar da crise toda, das editoras. Eu acho que é um instrumento muito perfeito. Mas eu sou favorável à divulgação de todas as formas possíveis. Eu acho que o livro ele se sustenta porque é uma coisa muito legal, porque sempre vai ter gente a fim de ver, de ler,
com seu aspecto físico, mas acho que a leitura vai ser possível em todos os campos. Assim. Eu acho que talvez tenha até mais alcance do que a música, no final das contas, porque a música realmente está com um problema, né? Porque a indústria fonográfica passou por uma grande crise, né? E ainda agora está tentando aí se reaver. Sabe o que acontece? Todo mundo faz, que ótimo, mas você não sabe exatamente como é que você ganha dinheiro com isso, como é que você... Não, a música é uma coisa bastante diluída hoje. Eu queria interromper um pouquinho, que essa é uma questão que, com relação ao livro, está sendo muito discutida. Está sendo discutida, inclusive, existem projetos de lei que vão impactar muito negativamente no direito de autor, que estão correndo por aí. Existe uma linha toda de gente que acha que autor não tem que receber direitos. Esse discurso ele pode ser mais sofisticado ou menos. Mas outro dia eu ouvi, inclusive, uma expressão elevada a um valor que seria a precarização da literatura como um aspecto positivo. Isso está sendo discutido em universidades, já está sendo conceituado. Essa ideia de que o escritor não precisa comer, não precisa pagar contas, de que você fica 2 anos escrevendo um texto, pesquisando e depois você... As pessoas acham que você não precisa ser remunerado por aquilo. Eu acho mortal para qualquer forma de arte. Inclusive, se a gente parar para pensar, as pessoas dizem, porque no tempo de Michelangelo não existia direito autoral. Sim, mas ele trabalhava para a igreja. Ele não ficava em casa pintando o teto da casa dele para depois perguntar quem que ia comprar esse teto para levar para sua casa. Né? Exatamente. Sempre o artista teve alguma maneira de se sustentar. E, bem ou mal, eu acho que o direito autoral ainda é uma das mais livres e libertárias. Mas você não confia na permanência do livro enquanto objeto físico? É muito difícil passar por cima dele para você criar uma expansão? Do direito autoral, não. De conteúdo? Do direito autoral, não. O direito autoral, eu acho que você tem que receber por aquilo que você faz, é evidente. Todas as pessoas têm... Uma produção é uma produção artística, perfeito. A arte leva alegria às pessoas e deixa a vida um pouco melhor. Eu acho que você tem que receber por isso. A gente vive disso. Acontece que no campo das artes... parece que não é trabalho, né? Acontece muito. O que você faz? Eu sou escritora, mas o que você trabalha? Não, então. É verdade. De fato, essa valorização do fazer também, né? Como Letícia Rosa, a pesquisa em relação a uma obra que você quer criar, enfim, isso tudo depende de tempo e dedicação, e é um trabalho... Né, que, sem dúvida, consome muito tempo e energia desse escritor, desse autor, ou seja, esse tempo mesmo tem que ser valorizado como qualquer outra profissão, né? Eu acho que... É uma profissão. É uma profissão. Eu acho que antigamente as pessoas tinham muito mais vergonha de se dizer escritores do que hoje. Antigamente, é muito comum você ver biografias de escritores em que eles dizem, eu chegava no hotel e tinha que escrever escritora, aí eu botava outra coisa. Né? Mudava a profissão. Hoje em dia não, hoje em dia é um trabalho, claro que é um trabalho. Entendeu? Sem dúvida. Bom, esse trabalho está sendo muito bem comentado aqui na internet, como eu disse no começo do programa, está rolando a promoção no Twitter, você vai lá em @canalfutura, tem livros dos nossos escritores convidados aqui sendo distribuídos para você, então acesse aí, responda as perguntas, muito fácil. O pessoal está perguntando aí qual livro marcou a sua vida, e aí com certeza você tem uma série de livros para mencionar para a gente, mas os primeiros aí vão levar os kits dos nossos convidados. Agora, falando ainda em internet, Clara, você aqui como representante mais jovem dentro desse estúdio, a gente fala muito aqui no Conexão Futura quando saem pesquisas e tudo mais, cada vez mais ainda, o brasileiro lê menos, o brasileiro lê pouco, e a gente sempre tenta relativizar um pouco em relação ao que? Lê o quê? Lê o quê? Lê literatura, tem acesso a conteúdo de texto, todo mundo cada vez tem mais, né? No seu bolso, ali no celular, você recebe inúmeros caracteres por dia. Como é que você vê como escritora jovem, enfim, esse apelo? O que levou você a querer ser escritora? O que você vê a galera da sua idade, o interesse deles por literatura vem da onde? Eu sempre gostei de ler e de inventar histórias. Foi uma coisa espontânea. Você estava até perguntando no início do programa se acha que é técnica ou se é talento. Eu acho que é uma combinação das duas coisas, mas é um certo mistério. Eu não sei dizer como eu vim parar no lugar que eu tô. Mas você tinha pais leitores ou escritores? Eu tenho pais artistas. Eu tenho um pai ator e uma mãe cantora, então a minha casa sempre foi um ambiente em que a arte era muito forte, muito presente. Você começou a escrever com 8 anos, muito pequenininha. O meu
primeiro livro, eu tinha 8 anos, era uma brincadeira, era um presente de Dia dos Pais, porque meu pai morava longe, eu queria dar um presente para ele. Fiz um caderno ilustrado contando histórias engraçadas, que meu pai é uma pessoa excêntrica, tem várias histórias incríveis, engraçadíssimas, e aí eu juntei essas histórias e os meus pais me levam muito a sério. E fizeram aquele ser o meu primeiro livro. E meu segundo livro, eu tinha 16 anos, que é A Casa de Isabel, que está sendo reeditado agora, que está no sorteio e tal. E eu era adolescente, mas eu já encarava aquilo como uma coisa... Esse eu sabia que ia ser um livro. Quando eu entreguei para minha mãe, que é minha editora-chefe, eu falei, mãe, eu fiz um livro. Eu tinha essa consciência. E eu acho que talvez as pessoas leiam menos, mas os jovens estão lendo mais. Eu participo muito de feiras literárias, Bienal, Flip, eu tô sempre por aí em eventos literários que os blogueiros se organizam na internet. Tem uma organização muito forte, grupos leitores, enfim. E muita gente nova. A Bienal é praticamente feita de adolescentes e jovens, né? E há uma categoria agora, né, assim, nas editoras e tal, que é o jovem adulto, que é essa pessoa que tem a minha idade, 20 e poucos anos, e tá ainda... talvez, assim, passando por essa transição da vida adulta, que não é adulta ainda, e está ainda nesse momento. Então assim. também é um nicho aí de mercado, talvez, para a produção, né? Eventualmente, quem quer ser um escritor e se identifica com essa faixa etária, ou está nessa faixa etária também, por que não ser um escritor? A gente já está aqui, está voando o tempo do programa, eu preciso voltar a algumas questões importantes que eu quero ouvir dos três. A gente falou um pouquinho sobre a questão da técnica, do tempo despendido, e muitos perguntam como é a vida do escritor, enfim, tem um tempo, cada um define o tempo ideal para trabalhar, ou é quando vem a inspiração, como é que é o seu processo criativo? Cada um tem como explicar? Tem. O meu processo criativo é contínuo. Eu trabalho no escritório perto de casa, para o qual eu vou a pé, e passo o dia lá das 9 às 5 da tarde, 9 às 6 da tarde, e basicamente trabalhando com essas coisas todas que eu falei, quer dizer, todas as coisas relacionadas com palavra. Então, eu escrevo artigos Mas o processo criativo, na verdade, é muito mais constante. Eu tenho essa coisa que todo escritor tem. Eu tenho um bloquinho de anotações e fico lá, acho que eu tenho até aqui no meu bolso. Não tenho. Eu fico anotando coisas. É um processo. E você escreve tanto para adulto como para criança também? Mas eu gosto mais ficção para adulto. Assim. Eu tenho 2 livros para criança e um outro infanto juvenil, mas eu gosto mais da de ficção para adulto. E assim, é uma questão é um trabalho de maturação, na verdade. Para mim, pelo menos, funciona assim. Agora, nada se compara ao fato de você sentar e escrever. O problema que eu acho que é muito comum para quem escreve ou pretende escrever, etc., é que essa maturação demora muito tempo. A pessoa passa muito tempo convivendo com a sua imaginação antes de se atracar não mais com papel, mas com computador, o que quer que seja. Porque esse processo físico é dele que vai sair a faísca inicial e daí que vai sair o que você escreve. Então, se você não se atrever a trabalhar dessa forma, você não sai do lugar. Entendeu? Rosa, tem que escrever todo dia? Eu escrevo todo dia, mas na mesma linha do Cadu. Eu estou o tempo todo escrevendo e, ao mesmo tempo que eu estou escrevendo uma coisa, eu estou pensando em outra que eu quero fazer e estou pensando num projeto. Mas o Cadu falou uma coisa importante com relação à necessidade de você sentar e escrever. A gente estava conversando aqui antes do programa, ele dá oficina também, né? Eu também faço muita oficina literária. E é muito comum as pessoas me procurarem e dizer assim, eu quero muito começar a escrever ano que vem. Eu disse, por que não agora? Por que não então, hoje, assim, né? não, eu quero ser escritor. Eu digo, o que você já escreveu? Né? Porque realmente existe uma distância entre aquilo que está na sua imaginação e aquilo que vai para o papel que é enorme. Porque também é um trabalho físico. É um trabalho físico, dói as costas. E por isso que a gente tem que receber por ele também. Exatamente. A barriga fica sentada, Da barriga ficar inclinada. Além do físico, é um trabalho mental exaustivo, né? E cheio de fracassos, viu? É importante isso. Cheio. O tempo todo você vai ter uma ideia maravilhosa. Para contar na sua vida do que vitória. Sim, Sem dúvida. sim. Boa parte dos nomes de grandes escritores que eu até mencionei no começo do programa, né? Muitos deles foram só mais reconhecidos após a morte. Todos né? sofreram. Exatamente, todos sofreram ao longo do processo. Né? Não é fácil. É importante colocar isso para as pessoas, né? Não é um trabalho fácil. Não é um trabalho fácil. Eu acho que está acontecendo uma coisa que é
assim, a figura do escritor como celebridade. Que tem um lado muito bom, positivo, que pode ser de valorização, mas também tem um lado complicado, né? E uma que certa ilusão, talvez, com a imagem do escritor? Uma coisa de colocar o escritor como alguém com quem você grita e tira foto mas isso... acaba perdendo um pouco assim, dessa noção do trabalho que dá a coisa ser celebridade si, né? não é escrever. São duas coisas muito diferentes. Você pode ser os dois, acho que tá tudo bem, mas Mas é difícil manter essas duas coisas. Muito né? difícil. Não no mesmo horário. Não no mesmo horário. Você entendeu? É muito E difícil. às vezes isso se perde. Muita gente que talvez às vezes quer ser escritor, eu tenho acompanhado às vezes na internet, essas coisas, são às vezes pessoas que querem ser celebridades e não querem esse trabalho que a gente estava falando. Que a gente acompanha muito, né? Você falou na Bienal do né? Livro, também recentemente eu tive lá na Flip, a Festa Literária Internacional de Paraty, você vê filas e filas para autógrafos com o escritor, para tirar selfie hoje em dia, né? Mais do que autógrafo no livro, a galera quer uma selfie com o escritor, que é bacana valorizar o profissional, mas também a obra Isso eu acho é o mais importante. É só não trocar, assim, as coisas, né? Assim, de lugar. Eu acho que a gente tá na era da selfie, da celebridade, sim. E tá tudo bem, a gente tem um perfil no Facebook, acho que tá tudo certo, só não perdeu a coisa mais importante. É uma contradição em si, né? Porque o trabalho do escritor é um trabalho extremamente solitário. E em todos os sentidos, quer dizer, é você com você mesmo. Aí é que o bicho pega. Mas ao mesmo tempo, você quer ser uma celebridade, você está ali no convívio social. São duas coisas que não combinam exatamente. Para resolver esse problema, é que eu acho, ainda bem que eu não sou celebridade. Porque, cara, não é? Porque é muito difícil. Agora, em relação a quem, enfim, está pensando em começar a escrever, ou mesmo vocês, formas diferentes de conseguir ter o alcance da publicação, a questão da tecnologia facilita, é mais fácil hoje em dia publicar de forma independente, ou ainda é necessário o suporte de uma grande editora para ter uma distribuição? Como é que vocês veem essa questão de fato, você escreveu, ok, acho que tem um bom livro, tem um editor, mas até isso chegar ao público? Como é que você vê isso, Rosa? Olha, eu acho que a questão da distribuição nem é a maior vantagem da editora, porque num país do tamanho do Brasil, a distribuição é sempre um problema. Tá? Você achar que você tem uma grande editora, você vai estar sendo bem distribuído, não é verdade. Mas o que a editora te dá é um selo de qualidade. O seu texto passou pela mão de uma pessoa que recebeu 300 textos naquele ano, selecionou 10 e o seu está ali. Né? Então, se você está publicando por uma boa editora, é claro que isso valoriza o seu trabalho. Por outro lado, é muito mais difícil e eu acho que se eu fosse começar hoje, eu começaria independente. Quando eu comecei, eu fiquei 6 anos com o original, passando por todas as editoras, porque eu conhecia os editores. Né? Que também não é um acesso que todo mundo tem, né? E eu tinha acesso aos editores, foram 6 anos tendo o livro recusado por todo mundo. Ele dizia, Rosa, você sabe que conto não vende. Você tem que ter muita confiança no seu trabalho, né? Para passar por todos esses nãos e saber que o seu trabalho tem que ser publicado, pelos sim. Não, são muitos nãos. Eu fui independente, acabei de ter editora, é uma coisa recente para mim, e fui muito feliz sendo independente. Eu fiz os meus livros como eu quis, eu fiz eles com a minha carinha, do meu jeito, e a internet me ajudou muito. Eu vendo pela internet, tenho uma loja no Facebook e faço tudo assim. E acho que foi um bom caminho para mim e para quem está começando. Acho que até se achar, talvez você não queira ter essa responsabilidade da editora tão rápido, assim. Eu acho que é bom, talvez, para quem está começando. Você pode vender na Amazon, virtual, tem tantas possibilidades hoje em dia. E você pode fazer uma tiragem pequena, de 50, 100 livros. E aí você também vai publicando de acordo com a demanda. Você vai testando, acho que tem muita possibilidade. Eu só acho importante que a Rosa falou sobre esse selo de qualidade. Na verdade, eu acho que é mais do que isso, porque todo mundo acha, na verdade, que tem um romance na gaveta, que sabe escrever, A vida real é diferente. Eu acho que é necessário o confronto com a opinião do outro e saber trabalhar um texto exaustivamente, porque um texto, para ser publicado, precisa ser trabalhado, todo mundo trabalha. Eu conheço vários escritores, todos passam por um processo de edição, não existe essa de você, sabe? É muito difícil. E acho que você tem que passar por isso. Acho importante você ter uma editora também para passar por isso, porque
publicar por publicar, quer dizer, você lançar um texto na internet, eu acho que eu acho que é importante comunicar. Acho que isso que é importante. E com o selo de uma editora, e também nada se iguala ao fato de você ver aquele troço na sua frente ali, você entendeu, impresso. É uma alegria muito... Eu me lembro quando eu escrevi, quando eu publiquei meu primeiro livro, foi uma coisa muito... É uma felicidade muito grande você ver uma coisa ali, sabe? Depois de muito trabalho, né? Isso aí, sem dúvida é muito trabalho que precisa ser valorizado e não só aqui no estúdio, como lá na internet estava rolando nossa promoção, como eu falei ao longo do programa, encerrou já, infelizmente. Eu tenho o nome de 3 já ganhadores, tem muitos outros aqui que eu vou ter que anunciar amanhã para poder conter aqui dentro do nosso tempo do programa que já está estouradíssimo, mas já os primeiros ganhadores, Jairo Amaro, que mencionou 1984 de George Orwell como seu livro preferido, ainda Matheus Cunha, e Edinaldo de Jesus. Amanhã eu dou mais detalhes sobre os vencedores, que nosso tempo está estouradíssimo. Obrigado aos 3, parabéns pelo trabalho. Obrigado. E o pessoal de casa vai continuar aí acompanhando e quem sabe os ganhadores vão levar aqui, ó, poder ler esses livros daqui a pouco. Bom, valeu e parabéns pelo Dia dos Escritores de novo. Valeu. Até mais. Você de casa, obrigado pela companhia de sempre. Te espero aqui de segunda a sexta ao vivo, 2h30 da tarde, tem reprise 00:30, 7h30 da manhã, ou ainda lá no nosso site futura.org.br. Um abraço para você e até a próxima.